Existe essa possibilidade, embora seja uma possibilidade muito mais rara e ela não tem a ver com o eneagrama, mas o fato de ter acontecido algum trauma de congelamento, que é alguma coisa que aconteceu na sua vida atual, alguma coisa bem do aqui e agora, da infância, em algum momento, que aconteceu naquele instinto e pelo mesmo mecanismo de defesa você acabou congelando o instinto dominante. Eu vou explicar mais algumas coisinhas para a gente entender o que está acontecendo aqui, tá bom? Então vamos lembrar como os instintos se fixam em nós na personalidade humana. Os instintos deveriam, entre aspas, operar em nós de uma forma disponível, os três. Então, nas situações que exigem uma energia de manutenção de mim mesmo, de autocuidado, de proteção, a autopreservação entraria e lidaria com aquela situação, como faz o bichinho. Estou com fome, vou lá e como. Estou com frio, vou lá e faço a minha casinha. Num momento que o instinto sexual está me pedindo, a vida está me pedindo isso, meu instinto sexual vem à tona. Então, naquele momento da reprodução, o bicho vai lá, naquele momento, naquela época do ano, sobe aquela energia, ele usa isso. No momento que o alce tem que brigar por um território, o instinto sexual sobe, depois ele baixa. E da mesma forma o instinto social, né? Então, naquele momento que aquele grupo de animais tem que se juntar num bando, se autoproteger, se cuidar, depois há um momento de isolamento, ou se afasta. Então, esses instintos, de certa forma, ou uma mãe tem... Então, vamos lembrar, né? Uma mamãe leoa, ou uma mamãe do reino animal tem lá o seu filhinho, aí vai toda aquela coisa paternal, aquele cuidar da prole, cuidar da comunidade, que tem a ver com o instinto social. Tudo isso vai aumentando. Então, nos animais, os instintos, como forças da vida, forças da natureza, eles conversam com o corpo humano, eles são programações onde nós atuamos. É o presente que a mamãe natureza nos deu para lidar com as questões da vida natural, né? Deu a todos nós animais e são forças que estão até além dos animais, mas como instintos animais. Então, teoricamente, esses instintos estariam livres para vir à tona e adormecer quando a situação não precisasse disso. Mas não é isso que a gente verifica, né? O eneagrama nos ensina que a gente acaba tendo instintos mais fixos numa ordem. Então aqui, dentro de uma abordagem desenvolvida para o Eneacoaching Cura dos Instintos, que é fruto de todo um trabalho na causa, a gente vai mostrar por que alguns instintos se fixam e não são tão maleáveis. Então aquele que a gente vai chamar de instinto dominante, por que ele é tão compulsivo? Não importa, né, se as necessidades diminuem lá fora, se a comida está na mesa, meu autopreservação compulsivo continua achando que eu estou com fome. Se o dinheiro está legal, ele continua achando. Então por que aquele instinto mais alto mantém uma compulsão e parece não ter liberdade para voltar ao normal? Porque ele está com alguma questão comigo. A compulsão acontece como uma distorção desse instinto e acaba sendo ele, portanto, uma energia instintiva dominante que fica meio fixada naquele ponto mais alto. Da mesma forma, por que parece que um dos meus instintos não funciona bem? É um ponto cego. Eu vou lá, minha vida está ficando caótica, o dinheiro está sendo perdido, está tudo bagunçado e parece que simplesmente a autopreservação não sobe para estruturar as coisas, colocar em ordem, fazer manutenção. Muito pelo contrário, parece que eu tenho uma cegueira ali. Fico colocando a vida em risco, jogando fora as vezes que eu conquisto, deixando a minha vida bagunçada demais. E ainda olhando para isso, falando, não, imagina, tá tudo bem, não tem nada acontecendo. Que cegueira é essa, que além de não ativar o meu instinto para quando ele precisa, ainda faz o meu olhar sobre isso, a minha análise, achar que não está acontecendo nada demais. Ou seja, ela apaga inclusive minha capacidade, vira um ponto cego. E aí é o que a gente vai chamar, né, do instinto congelado ou reprimido. O que faz isso se fixar tanto em mim? Muito bem, sejam os instintos dominantes, compulsivos ou congelados, reprimidos, estão fixados. Eles não estão livres como era para a natureza funcionar. E o do meio também nem tanto, mas isso é uma abordagem que a gente faz mais fundo lá no curso do Eneacoaching. Mas vamos lá, o que os fixou? Né? Se eu tenho uma compulsão no dominante, eu estou querendo algo de fora que está faltando dentro de mim. Então eu tenho desequilíbrios energéticos, emocionais, viscerais, que fazem eu ficar desejando uma coisa, mesmo quando ela continua
é quando ela já está suficiente para mim. Então eu tenho uma distorção aí, psíquica, espiritual, física e emocional. E da mesma forma, por que me faz não desejar alguma coisa e nem sentir que eu estou precisando daquilo quando eu tenho lá um instinto reprimido, um congelamento, algo que foi tão traumático para mim que eu tive que esquecer, fingir que não é importante. Percebe uma coisa, o instinto dominante ele está pirado, mas ele não está congelado, ele está superativo. Já o instinto reprimido está congelado. E dentro de uma dinâmica de trauma, quando nós congelamos alguma coisa, quando a gente não consegue lidar com ela num nível absurdo. Então tem aquela coisa, aconteceu uma coisa muito difícil na minha vida, lá atrás. Minha memória vai lá e esquece. Né? Um determinado questão aconteceu, traumatizou muito o meu corpo, a dor arrancou um braço de mim naquele momento. Eu paro de sentir a dor. Então existe um mecanismo do meu corpo, da minha psique, da minha energia, para não sentir quando uma coisa seria demais para mim. Ou seja, em outras palavras, para congelar aquela sensação e para chegar num ponto, inclusive, de congelar aquela questão em mim. Isso é o que está acontecendo normalmente lá no meu instinto reprimido, por uma questão de ordem natural. Agora, o meu instinto reprimido, seja qual ele for no Enneagrama, é uma coisa que eu já trago de outras vidas. Normalmente, é uma repressão tão grande, é um congelamento, que não é nem dessa existência. São questões traumáticas de vidas anteriores, questões que eu já trago de personalidades, subpersonalidades, partes da minha alma que viveram experiências tão traumáticas que congelaram no meu campo vibratório e eu trouxe para essa existência e acabei congelando na hora de dar a forma para o corpo físico. Então, normalmente não tem a ver com coisas que aconteceram aqui nesse momento. Mas espera aí, e se eu venho para essa vida, tenho um instinto dominante que está livre, que é compulsivo, mas acontece alguma coisa traumática que faz eu congelar aquela energia? É possível? É possível. Vou dar o exemplo mais clássico, que é o que mais vezes eu vejo. E não vou me estender tanto. Mas, gente, isso é a exceção, tá? O caso mais clássico são pessoas de instinto sexual dominante e que foram obrigadas a reprimi-lo. Seja por questões religiosas, por questões de culpa, ou até mesmo congelá-lo quando há uma experiência traumática, por exemplo, de violência sexual. Então esse é o caso mais comum. A pessoa chega, ela acha que aquele instinto, ela não se identifica com uma sexual dominante, aquele instinto não ativa nela, ela não tem aquela força, mas aí ela chega no Enneagram Coaching Cura dos Instintos, o tambor começa a tocar, e ela começa a esquentar, ela fala, que esquisito isso. Eu sempre achei que esse instinto meu era o mais baixo. E ele está respondendo muito rápido. Ele acorda muito rápido. Muito provavelmente ele foi congelado por um evento traumático atual, por uma coisa externa, por uma coisa de ambiente, e não por uma questão da alma que traz dentro da minha estrutura do Enneagrama. Como é que eu sei a diferença entre uma coisa e outra? Quando é esse caso, basta fazer um processo de cura com a pessoa, uma regressão, por exemplo, tratar um pouco, aquele instinto vem à tona e mostra, e ela começa a entender que ele sempre esteve ali. Foi um evento em si que causou isso. Isso pode acontecer com os outros também. Completamente diferente da estrutura da sua psique, que reflete a estrutura da sua alma, vamos dizer assim, numa linhagem de crescimento espiritual, ter aquele desafio de congelamento como uma coisa central do desenvolvimento da alma. É muito maior, é muito mais sistêmico, envolve muito mais encarnações, quando é um instinto reprimido realmente natural. E aí não é fazer uma regressão, 2, 3, uma respiração, não traz aquela cura absurda imediata. Aquilo vai aos poucos sendo cuidado. Mas quando é um trauma de momento, isso se solta de uma vez só, quando bem realizada a cura.